Investir no exterior está ficando cada vez mais fácil. Nós brasileiros estamos tendo cada vez mais opções. Mas uma das minhas prediletas ainda continua sendo a Evni, a corretora. Então hoje nesse vídeo aqui eu quero contar cada detalhe que a gente tem na Evni para você entender de fato se vale a pena ou não usar essa corretora e você entender o que você está fazendo com o seu dinheiro de verdade. Então bora pro vídeo. A Evni, só para você entender, um dos motivos que eu já gosto muito dela é porque é uma corretora criada por brasileiros lá nos Estados Unidos. Esses brasileiros, eles foram lá nos Estados Unidos com o propósito de criar uma corretora lá para dar acesso mais fácil aos brasileiros, a nós residentes brasileiros, terem acesso aos Estados Unidos, ao mercado norte-americano. Então, o propósito deles realmente foi facilitar a nossa vida. Mas claro que toda essa facilidade que eles tentaram entregar para nós, e que de fato eles entregaram, tem seus bônus e os seus ônus. Então eu quero citar todas as vantagens que a Evni tem e todas as desvantagens para você aí sim tomar uma decisão se você quer utilizá-la ou não nos seus investimentos. Então vamos começar pelas vantagens. Primeira vantagem, a corretora é 100% em português. Desde o seu suporte até o seu screener, até a sua tela. Justamente porque ela foi criada por brasileiros. Então, uma das coisas que eles fizeram é literalmente ter tudo em português. A maior parte das corretoras, na verdade, todas as corretoras que eu conheço, sem ser a Evni, eles não tem nada em português. O suporte é todo em inglês, toda a tela é em inglês. Então, se você tem muita dificuldade aí com o inglês, principalmente nos investimentos, que é um inglês bem específico, utilizando a Evni você não vai ter problema. E aí se você tiver problemas dentro da corretora, inclusive, você pode entrar em contato com o suporte que é em português. Isso facilita demais a nossa vida, é uma grande vantagem, na minha opinião. A segunda vantagem é que a Evni é regulada pelo SIPC e pela FINRA, que são os dois órgãos, digamos assim, reguladores do mercado norte-americano. Aqui no Brasil a gente tem a CVM, por exemplo. Lá a gente tem esses dois que são extremamente importantes. Na verdade, não é que isso é uma vantagem, isso é quase uma obrigação para você ter uma corretora segura. Mas existem várias que não são reguladas por esses dois órgãos, então fique atento. Mas a Evni é, então, ponto positivo. Terceira vantagem é que possui um aplicativo no celular. Muitas pessoas hoje em dia não têm acesso ao computador, muitas pessoas preferem fazer as coisas pelo celular. Eu, particularmente, quando eu vou investir meu dinheiro, eu prefiro fazer pelo computador, me sinto mais seguro. Mas a Evni tem um aplicativo e isso pode ser uma grande facilidade para muitas pessoas. Quarta vantagem, câmbio integrado. Para mim é uma das maiores vantagens que a Evni tem. O que é um câmbio integrado? Quando você vai investir o seu dinheiro lá nos Estados Unidos ou na Europa, você vai precisar converter o real para dólar ou para euro. Em diversas corretoras, em quase 100% das corretoras que eu conheço, você vai ter que enviar o seu real e converter em dólar por aplicativos terceiros, como a Remessa Online, por exemplo. Ou de repente você entrar em contato com um assessor de investimento, com algum assessor do banco, para conseguir converter o seu real para dólar ou o seu real para euro. Isso hoje em dia não é tão difícil. Existe, como eu disse, a Remessa Online, por exemplo, é um aplicativo que facilita muito a nossa vida. Mas se você não tiver esse câmbio integrado dentro da plataforma, imagine só, você vai precisar tirar o seu dinheiro do seu banco, enviar para a Remessa Online, e da Remessa Online você vai ter que enviar para a corretora. Para as pessoas que estão iniciando, principalmente, é um trabalho a mais, é um pouco mais complicado. Na Evni não, você pode enviar o seu dinheiro por Pix lá para a Evni e lá dentro da Evni você já consegue fazer essa conversão de câmbio. Então isso facilita demais a vida de principalmente quem está começando a investir no exterior. E na real, até pra gente que já é um pouco mais experiente, a gente tem uma facilidade bem grande pela Evni. Então esse câmbio integrado para mim assim, é uma das maiores vantagens que ela tem. Quinta vantagem, auxílio no imposto de renda. Para quem já investe, sabe que declarar imposto de renda é muito chato. Eu mesmo, quando eu vou declarar meu imposto de renda, eu utilizava aplicativos pagos, onde eu colocava minhas corretagens e ele dava tudo que eu preciso declarar. Além de ser um custo, se alguém for fazer na mão, é extremamente chato. E lá nos Estados Unidos existem algumas peculiaridades, então você precisaria correr atrás dessas peculiaridades. A Evni ela te entrega um relatório que facilita 100% a sua vida no imposto de renda.
Então é uma grande vantagem. Só um detalhe, esse imposto de renda funciona se você utilizar o câmbio integrado dela, tá? Então é tudo uma união ali. Mas já que você está investindo nela, acho difícil você não utilizar o câmbio integrado, porque é uma grande vantagem. Sexta vantagem, não tem custo de custódia. Você não vai pagar nada adicional por manter seus ativos dentro da Avenue. Sétima vantagem, não tem custo para abrir conta. Inclusive, se você só for um curioso, você pode abrir uma conta lá na Avenue e deixar lá que está tudo certo. Não tem custo para manter e nem para abrir a conta. Existem algumas corretoras lá nos Estados Unidos que exigem uma entrada de dinheiro ou até mesmo você pagar altíssimos valores para abrir conta. A Avenue não, você só abre lá e tá tudo tranquilo. Oitava vantagem, você não tem custos para depósito ou para retiradas, desde que você use o câmbio integrado, tá? Se você acabar utilizando terceiros, você vai ter um custo para você colocar dinheiro na Avenue ou retirar dinheiro. Mas como eu entendo que o câmbio integrado é o grande diferencial da Avenue, eu acredito que você não vai usar um terceiro ali. Mas se você utilizar o câmbio integrado, zero custos para você depositar ou retirar dinheiro. Nona vantagem, zero custo para transferir ativos para a Avenue. Digamos que você tem um dinheiro, alguns ativos investidos em outra corretora e você quer fazer a transferência de custódia de uma corretora para a Avenue. A Avenue não cobra absolutamente nada para receber esses ativos, então é uma vantagem. Décima vantagem, a Avenue possui um banking. Um banking nada mais é do que uma conta corrente, um banco digital. Isso é muito interessante porque você pode ter um cartão virtual da Avenue e quando você for viajar para os Estados Unidos você pode utilizar. Eu não sou um grande especialista nisso, na verdade eu sei absolutamente nada desse mercado, mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo que vale a pena. Então é uma grande vantagem, porque você pode de repente enviar ali seu câmbio integrado, utilizar o câmbio integrado na Avenue e utilizar os dólares que você converteu lá dentro. Então é uma baita vantagem, que você não precisa ir em banco, você não precisa ir em casa de moeda. É muito interessante ter esse banking. E última vantagem, negocia ativos fracionados. Lá no mercado norte-americano, quando a gente vai ver alguns ETFs, existem ETFs que custam 100 dólares, 300 dólares. Isso significa que uma cota custa R$ 1.500. Para investidores pequenos, investidores de pessoas físicas com baixa capacidade de aporte, seria inviável. Imagine você ter que juntar R$ 1.500 para poder comprar um ativo. Mas isso lá na Avenue é tranquilo, porque você pode comprar frações desse ativo. Se você quiser comprar 0,001 de uma cota de um ETF, você pode. Isso é muito interessante porque abre o leque de possibilidades para diversificação lá dentro. Agora vamos falar das desvantagens. Alta corretagem. Na Avenue, a corretagem vai variar de 2,5 dólares até 7,5 dólares. E isso, infelizmente, é muito alto, principalmente para pequenos investidores. Se a gente está pensando em 2,5 dólares, a gente está pensando aí em quase 13, 14 reais de corretagem. É muita coisa. Existem algumas corretoras que a corretagem é de 0,35 dólares até 1 dólar. Então, de fato, é uma grande desvantagem da Avenue. Segunda desvantagem, spread cambial. Na Avenue, apesar de ter essa vantagem de ter o câmbio integrado, essa vantagem também tem uma desvantagem, que você vai pagar um spread cambial muito alto. Spread cambial é a diferença que você vai pagar do dólar lá dentro da Avenue e o dólar que está sendo negociado no dólar comercial, por exemplo. Se você for utilizar o câmbio integrado instantâneo, ou seja, você coloca real lá e no mesmo dia, na mesma hora, na verdade, você já recebe o dólar, você vai pagar de 1,75% a 2,5% de diferença no câmbio. Se você usa no dia seguinte, você coloca real hoje e recebe dólar amanhã, você vai pagar de 1,4% a 2%. Isso no curto prazo, visualmente não mexe tanto. Sei lá, se o dólar está custando 5,20, você vai pagar um dólar 5,25. Mas a longuíssimo prazo, pensando em diversos aportes, isso faz diferença pensando na sua rentabilidade. Então é uma desvantagem. Terceira desvantagem, custos para depositar e retirar dinheiro. Lembra que nas vantagens eu disse que você não tinha custos para depositar ou retirar dinheiro caso você use o câmbio integrado? Pois é, se você não utilizar, você vai pagar. E é um valor alto, é de 8 dólares a 45 dólares. Dependendo do que você vai fazer, se é retiradas internacionais, se é retiradas nacionais, então vai depender aí do que você vai fazer. Mas vai girar de,
R$40 até R$225, então é um custo alto. Se você optar por utilizar terceiros, você vai ter a vantagem de pagar menos spread cambial, mas vai ter esse custo adicional, então você teria que fazer as contas aí para ver qual compensa mais. Quarta desvantagem, você paga para transferir seus ativos da Avenue. Se você optar por tirar os seus ativos da Avenue para colocar em outra corretora, a Avenue vai cobrar $75 disso. Isso dá aproximadamente R$300. Já existem muitas corretoras que não cobram essa transferência. Quinta desvantagem, poucas opções. Quando a gente fala na Avenue, a gente está falando somente do mercado norte-americano. Então, se você foca somente no mercado norte-americano, ótimo. Lá tem praticamente todos os ativos dos Estados Unidos. Mas se você é um investidor que pensa no mundo como um todo e quer comprar, por exemplo, ativos da Europa, lá na Avenue você não vai ter acesso. A Avenue só possui acesso ao mercado norte-americano e alguns fundos fechados da Europa. Já existem algumas corretoras, como a Interactive Brokers, por exemplo, que têm acesso ao mundo todo. Então, se você é um investidor mais global, que quer ter mais acesso a outros mercados, a Avenue não é o caminho. Sexta desvantagem, pequeno seguro da Avenue. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, os ativos que a gente compra de fato ficam na corretora. É diferente que aqui no Brasil, quando a gente compra algo, vai para o nosso CPF. Lá nos Estados Unidos não, fica na corretora. E por isso que algumas corretoras possuem garantias para os seus investidores caso aconteça alguma coisa com a corretora. E a Avenue, eu julgo que essa segurança é pequena, principalmente pensando em investidores grandes. A Avenue assegura um investidor de até $900 mil, ou seja, aproximadamente R$5 milhões em ativos investidos e $450 mil, mais ou menos uns $2,5 milhões em dinheiro. Eu sei que para investidores pequenos isso é muita coisa, tem pessoas que nem vão chegar a esse patamar de dinheiro algum dia, mas se você é um investidor grande, que tem bastante dinheiro investido, eu julgo isso pequeno. A Interactive Brokers, por exemplo, que é uma outra opção de corretora, ela assegura os investidores de até $30 milhões em ativos e até $900 mil em dinheiro na corretora. Então aí você já vê a diferença. Enquanto uma protege até R$5 milhões, a outra protege em praticamente 170 milhões. É muita diferença. Minha visão, se você é um investidor iniciante nesse mercado e que inclusive tem pouco dinheiro, a Avenue é sim o melhor caminho. Tanto pelo conforto, quanto pela praticidade e inclusive pela segurança. Se você não tem planos aí de passar de R$5 milhões, para mim a Avenue é extremamente tranquila e eu utilizaria ela. Mas se você é um investidor mais experiente e que inclusive tem mais dinheiro, eu já começaria a me aventurar em outras corretoras como a Interactive Brokers, por exemplo. Você terá mais segurança e pagará menos taxas e custos abrindo uma conta lá na Interactive Brokers. Mas lembre, se você optar por essas outras corretoras, como a Interactive Brokers que eu estou dizendo, você vai ter que ter mais experiência e um pouco mais de aprendizado, porque você vai precisar utilizar câmbios terceiros como aplicativos ou até mesmo entrar em contato com um assessor de investimento, um assessor do banco e inclusive ter um inglês avançado. A Interactive Brokers, que é o exemplo que eu estou citando aqui, ela é totalmente em inglês ou em outras línguas, francês, alemão, chinês, não sei, mas não tem nada em português ainda. Então você vai precisar se aventurar aí tudo em inglês, tá bom? Mas e aí, você gostou desse vídeo? Você conseguiu entender todas as vantagens e desvantagens que você tem ao investir seu dinheiro na Avenue? Se sim, não esquece de deixar o like aqui que ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. E se você gostou, não se esquece de se inscrever. A gente posta vídeo todas as semanas falando do mercado de ETFs, principalmente pensando nos Estados Unidos. E a gente se vê numa próxima. Valeu!